Prazer ser comandado por Vossa Excelência. Um abraço aí no Freitas, que eu não tinha ainda a oportunidade de conhecer pessoalmente. Sucesso nesse trabalho parlamentar. É bom mais uma Amazônida combativa aqui. Mas, deputada Érica, eu queria lhe dar uma informação. Viu, deputada Érica? Deputada Érica, eu queria dialogar com Vossa Excelência, porque houve uma exposição recentemente, e eu, que sou uma pessoa dedicada à leitura, me surpreendi com as informações relacionadas à participação das mulheres na vida política e, particularmente, na vida literária do país. Então, eu procurei e recebi agora uma obra de grande valor histórico, além de grande valor literário, publicada pelas edições Câmara. As informações às quais eu me referi são aquelas do corredor de acesso a este ambiente, ao plenário Ulisses Guimarães. E entre as informações, me chamou a atenção a primeira mulher negra escritora, Maria Firmina dos Reis, que em 1859, ela que nasceu em 1822, o ano em que oficialmente foi proclamada a independência do país, e em 59, ela, portanto, com 27 anos, lançou este livro, que é o primeiro romance, talvez o único romance abolicionista, escrito por uma mulher, e exatamente a primeira mulher negra escritora do nosso país. Ela nasceu no Maranhão e Grão-Pará, na parte que hoje é considerada o estado do Maranhão, e foi também a primeira mulher a se tornar, mediante concurso, professora no estado do Maranhão. Autodidata, nunca conheceu o pai, e apesar de muito pobre, negra, contribuiu como escritora, como intelectual, a fazer o bom combate para superar uma grande chaga da história do Brasil, que foi um período longo de escravização dos nossos povos indígenas e particularmente dos povos africanos de várias regiões da África que vieram para cá mediante o tráfico de pessoas, mostrando que o tráfico de pessoas humanas é algo secular. A Maria Firmina, no seu romance, através da sua personagem Maria Susana, pode relatar a crueldade do tráfico humano de africanos para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ela ressalta as virtudes daqueles que, brutalizados pelo trabalho escravo, ainda assim conseguiam ser amorosos, ser solidários, particularmente entre si. Não é à toa que tantos quilombos surgiram como espaços da resistência. E, por falar em resistência, eu fiz questão de citar esta obra, agradecer a SECOM pela exposição sobre as mulheres, agradecer a Edições da Câmara por, em 2018, tornar possível a leitura do primeiro romance escrito por uma mulher negra no país, ainda no século XIX, 1859, além de agregar várias poesias, várias obras e contos produzidos por esta grande escritora Maria Firmina dos Reis.
Tem poesia daqui que fazem chorar de amor à sua mãe e, ao mesmo tempo, de anúncio do futuro justo, sem escravização possível, e de denúncia contra o sistema perverso da escravidão, que infelizmente, apesar da abolição da escravatura, prevalece sobre outras formas num território tão potente e numa economia que ainda é uma das 10 maiores economias do mundo. Mas ao falar em resistência e parabenizar pelas exposições, eu quero dizer que com muita tristeza vi parado o processo de plotagem da nova exposição, exatamente no mês de novembro. Sabemos que no dia 20 comemoraremos o Dia da Consciência Negra, que é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, o negro poliglota, que se negou a aceitar um acordo em que os escravos eram obrigados a praticamente perdoar as violências e desconhecer as atrocidades, e por se rebelar constituiu um quilombo de resistência. Incomodou muito a burguesia e a colônia, ainda no século XVII, mas não só Zumbi, Dandara de Palmares, a sua companheira, porque é um incômodo para as classes dominantes ter um negro dizendo não às suas vontades, um negro que, além de falar sua língua ancestral africana, falava fluentemente português, francês e tantas outras línguas. Então ter que suportar um negro poliglota dizendo não à violência de vocês e constituindo a resistência no Quilombo dos Palmares, o quanto incomodou e o quanto incomoda. Deputada Érica, sabe por que há 2 dias quase estava parada a fixação da linda exposição em homenagem ao Dia da Consciência Negra? Porque há na vertical, em letras garrafais bastante visíveis, a palavra resistência. Algum canalha que sofre da síndrome do pequeno poder, achando que esse ideário de violência, defendido inclusive pelo futuro presidente do país, que esse clima autoriza a uma outra forma de violência, que é inviabilizar a liberdade de expressão, inclusive a liberdade de expressão artística, e inviabilizar o trabalho autônomo e competente dos servidores desta casa, que são responsáveis pela produção, tanto do conhecimento que essas exposições expressam, as informações que são frutos de pesquisa, quanto também o próprio tratamento artístico. Então, Centro Cultural Câmara dos Deputados, a Isabel Martins Flecha de Lima e demais pessoas envolvidas nesse lindíssimo trabalho, minha solidariedade. Eu quero então, deputada Érica, agradecer a oportunidade de falar, e falei em Maria Firmina dos Reis, para homenagear as mulheres, para homenagear negros e negras, para homenagear o nosso povo, que há séculos resiste e trava o bom combate contra todas as formas de exploração e opressão, para dizer, não será um crocri de ditador que nos imporá medo, porque coragem é a nossa marca. A sua intimidação não nos fará recuar, porque a nossa marca é a marca do combate, é a marca da resistência, movida pelo sonho, e o sonho de um futuro possível, e cada vez mais possível, porque se há 10 anos atrás, é tão pouco tempo, um negro entrasse num condomínio e um outro negro porteiro, submetido à violência e à escravidão moderna, o dissesse para que ele só pudesse entrar pelo elevador de serviço, isso era aceitado como algo.
Hoje, cada vez mais, qualquer ato de violência contra a mulher, contra negro, contra a comunidade LGBT, contra um idoso, contra um jovem, enfim, qualquer forma de opressão, ela tem uma reação do ofendido e tem uma reação social, porque os valores que se contrapõem a essas perversidades sistêmicas, eles vão ganhando força cada vez mais. As condições filosóficas estão cada vez mais favoráveis às mudanças. Por isso, não achem que o povo pode ser ludibriado. Alguns canalhas, pouquinhos, votaram no fascista para presidente. Uma multidão enganada também votou. De gente trabalhadora, honesta, mas que perceberá o erro que cometeu quando vê a reforma da Previdência, a tentativa de aprová-la, e não será aprovada. Não será aprovada a reforma da Previdência. E eu concluo apenas dizendo, deputada, agradecendo mais uma vez pela sua paciência. A proposta do Temer, que o futuro ministro da Economia diz ser branda ainda, e que o presidente diz que pelo menos essa aprova, depois a gente aprofunda mais. Deputado Freitas, a proposta do Temer diz: só se aposenta aos 65 anos. E mais, se tiver 49 anos de contribuição. Eu sou professor há 41. Quantos professores hoje estão desempregados? Quantos operários? Quantos comerciários? Gente de 60 anos, 70 anos de idade, que trabalhou por 4, 5 anos, foi demitido, passou anos desempregado, não consegue mostrar na sua carteira de trabalho, que deve acabar, porque estão acabando com o Ministério do Trabalho, não consegue comprovar que trabalhou 10 anos, 12. Para você ter uma ideia, com essa informação, 80% dos trabalhadores que se aposentaram em 2015, 80% não conseguiram comprovar 25 anos de contribuição com carteira assinada ou como servidor público. Ou seja, se exige 35, como alguns querem, ou 49, quase ninguém comprovará. Talvez alguns deputados, alguns empresários, alguns grandes advogados, alguns ministros do Supremo, alguns juízes, uma minoria que ganha muito terá direito à aposentadoria. O povo estará escravizado até o fim da vida, morrerá trabalhando, não passarão. Obrigado. Obrigada, deputado.